Open System Interconnection Model. Então chegou a hora de falar desse fantástico modelo que organiza tudo no segmento de redes, infraestrutura, sistemas computacionais, etc. Se não fosse esse modelo, a comunicação entre computadores não existiria hoje em dia. Porque, para falar a verdade, esse modelo ele é usado por todos os fabricantes de computadores, de switches, de placas de redes, roteadores e até mesmo aplicativos. Para quem está começando agora, entrando nesse segmento de rede, de infraestrutura, que vai talvez tirar uma certificação CCNA, ou até mesmo alguém que precisa entender o modelo OSI de alguma área correlacionada, e está com dificuldade de entender as camadas, cada camada de modelo OSI e aonde que ela entra, uma dica que eu posso deixar aqui inicialmente entenda a localização de cada layer, cada camada, mas não a função de cada um, porque isso você vai aprender no seu dia a dia, e quando você aplica na prática, talvez em laboratórios, você começa a associar as camadas do modelo OSI e aí sim você começa a entender mesmo o que cada camada faz. Então, modelo OSI. Qual é a ideia de um modelo? O modelo é estabelecer algumas regras, algumas orientações para que a comunicação entre dois dispositivos A e B de rede, né, possam acontecer independentemente do fabricante. Bom, no modelo OSI, todas essas ações que precisam acontecer para que haja conectividade entre o dispositivo A e B foi dividido em partes. E essas partes a gente chama de camadas. No modelo OSI, a gente possui 7 camadas: a física, a enlace, a rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Cada uma delas é responsável por uma parte de toda a comunicação que existe entre dois dispositivos. Bom, vamos ver a responsabilidade de cada camada, os protocolos envolvidos e o modelo internet. Então, o modelo OSI possui 7 camadas e a nossa primeira camada, né, a Layer 1, a gente coloca aqui o nome de física. Então essa camada, a primeira camada, ela estabelece a comunicação física, uma comunicação real entre dois dispositivos. E ela trata de características elétricas, ópticas e eletromagnéticas, que se traduzem os cabos UTPs, né, os famosos cabos de rede par trançados, fibras ópticas, Wi-Fi, dispositivos Wi-Fi, conectores, RJ45 e por aí vai. E quem entra aqui, só para dar um nome e ficar de mais fácil entendimento, são os antigos hubs. E hub é sim um dispositivo da camada física. Porque o hub, ele simplesmente, quando recebe um dado, ele transmite para todas as suas portas, inclusive a porta com que ele recebeu esses dados. Então, o hub é sim da camada física. E, para falar a verdade, a camada física eu acho que é a camada de maior e mais fácil entendimento. Então, na camada 2, já começa a ficar um pouco mais inteligente. Então, aqui na camada 2, a gente tem o que chamamos de enlace. E a camada 2, a camada enlace, ela é responsável por detectar e prevenir erros que tenham acontecido na camada física, tá? E além disso, ela controla o fluxo de frames, tá? Ela tem um controle interno de fluxo de frames. E também nela tem o nosso famoso MAC address, que nada mais é do que uma sequência de números que torna dispositivos, placa de rede, roteadores, switches, que tornam esses dispositivos únicos no mundo inteiro, para não ter nenhum tipo de conflito ou incompatibilidade. E dentro aqui, né, o dispositivo que a gente pode colocar aqui dentro nessa categoria são os switches.
suítes, que são suítes Layer 2. E suítes Layer 2, eles também entendem a camada 1. Switch nada mais é que um dispositivo de rede que interliga a vários outros dispositivos de rede. Então aqui temos um switch que comunica o PC1 com o PC2. Através dele, o PC1 pode comunicar com o PC2 e qualquer outro dispositivo que pode estar conectado no switch. E além disso, o switch ele faz tratativos de erro e dimensiona o tamanho do frame. Vamos para a terceira então. E essa terceira, para falar a verdade, é a que a gente mais vai usar, que é a famosa camada de rede, certo? E a rede ela é responsável pelo endereçamento na rede. Também ela é responsável, tem a responsabilidade de definir o caminho que as informações devem percorrer. E a network, ou a rede, é onde a gente fala de pacotes, controle e mapeamento de endereços IPv4, IPv6, roteamentos. E só para ilustrar, o dispositivo que entra aqui é o roteador. O roteador entende a camada 3 e as camadas 2 e 1. Então, o hub, no caso aqui, ele vai entender da camada 1, né? Ele vai entender os dispositivos elétricos que são conectados. O switch ele vai entender o que está sendo conectado e os endereços MACs. Então ele consegue controlar e entender o endereço MAC de origem e de destino. O roteador vai entender todas essas outras camadas de baixo, né? E vai também saber o endereço IP de origem e destino, certo? E duas coisas importantes que o roteador faz é endereçamento lógico e roteamento. O endereçamento lógico a gente pode ilustrar aqui como, por exemplo, o endereço IP 192.168.1.1. Então, a rede, o par de rede, que é definido como rede, é essa parte aqui. Então, isso aqui a gente chama de rede. E essa parte aqui é o que define o host, ou o computador. Então, se um dispositivo é diferente, por exemplo, que recebe o endereço IP, por exemplo, 200.10.2.3, se comunica com um outro dispositivo, ou seja, tenta se comunicar com esse dispositivo aqui, o 92.168.1.1, ele não vai conseguir porque é de uma rede diferente. Então, teoricamente, não há comunicação. E aí que entra o nosso roteamento. Então, o roteamento ele cria a rota entre duas redes diferentes para que haja comunicação. Por exemplo, na sua casa, por exemplo, você tem o seu computador. Na sua casa, você tem um modemzinho, tá? Na sua operadora, da sua provedora, modem, e a internet. Então, para que você, por exemplo, se digitar o site da Google, né? Digita o site da Google, o seu roteador, ele faz o roteamento para um endereço externo, um endereço web. Então,
esses os dois papéis do roteador, endereçamento lógico e o roteamento. E a quarta camada é o que chamamos de camada de transporte, tá? Camada de transporte. E dentro dessa camada a gente tem nossos amigos TCP e o UDP. Tá? Aqui na camada 4 é onde é feita a verificação e o controle de hosts para hosts. Tá? Também a gente tem a detecção e a eliminação de erros que tenham acontecido nas camadas inferiores. A gente tem também o controle e a ordenação e o fluxo de dados. Então, por exemplo, vamos supor aqui a gente tem dois dispositivos que precisam se comunicar, certo? O dispositivo A e o B. Usando uma conexão TCP, antes desse dispositivo A se comunicar com o B, ele estabelece uma conexão segura. E toda vez que o dispositivo A manda algum tipo de pacote, ele espera a confirmação do recebimento do pacote B. Então, o TCP ele é orientado à conexão, tá bom? Ele é orientado à conexão. E ele é mais confiável, porque ele espera sempre a confirmação de recebimento do pacote. Então, a gente pode colocar aqui que ele é confiável. Já o UDP já é diferente. O UDP ele não se importa se o pacote enviado do A para o B foi recebido ou não, e também não fecha nenhum tipo de conexão. Ele apenas envia. Ele envia todos os pacotes que ele tem na fila dele sem esperar nenhuma confirmação. Então, o UDP, a gente pode esperar dele mais velocidade, porque não tem nenhum tipo de confirmação de recebimento. Então, ele vai direto ao ponto. E eficiência. Eficiência. Tá bom? Então, esse é a camada de transporte. O TCP, que é o Transmission Control Protocol, e o User Datagram Protocol. Só para ilustrar, quem fica aqui na camada de transporte são os firewalls e também os roteadores. Tá? Eles trabalham para fazer o controle e a filtragem de access lists. Tá? A próxima é a sessão. A sessão é onde sincronizamos e trabalhamos com portas lógicas, onde mantemos uma sessão ativa para que uma conversa nas outras camadas possam acontecer. Tá? A camada de sessão ela é responsável entre a comunicação entre dois processos que estão em máquinas diferentes. Tá? Ela controla quando começa, termina e quando reinicia a comunicação. Então, por exemplo, vamos fazer em outra cor. A gente tem um dispositivo A e um dispositivo B que precisam se comunicar. Então, a sessão ela estabelece esse caminho, tá? Então ela é diferente da camada 4 de transporte, porque a transporte ela trabalha com pacotes. A sessão ela estabelece um meio de comunicação, tá? Eu sei que pode parecer um pouco confuso a camada 5, porque também ela se mistura bastante com as camadas superiores, tá? E para colocar um nome aqui para fazer vocês lembrarem associarem, né, essa camada. Deixa eu pensar aqui, a gente pode colocar, por exemplo, o NetBIOS e, por exemplo, o RPC, serviço RPC. E a sexta camada
É o que a gente chama de camada de apresentação. Apresentação. Aqui é o que a gente tem, a gente pode colocar aqui o ASCII, o JPEG, qual que é o JPEG? E a camada 6 ela faz a tradução e a conversão de dados, tá? Ela também faz a criptografia e a descriptografia dos dados. Para falar a verdade, a camada 6 ela é bem simples, ela tem três funções. A primeira função é a conversão. Então, conversão. Então, o que seria isso? Antigamente tinha bastante incompatibilidade de tecnologias. Por exemplo, no Windows, opa, no Windows, no Mac, nos Linux, tinha tecnologia que a gente chamava de ASCII. E na IBM, por exemplo, a gente tinha a tecnologia como é que era? EBCDC. Tinha essa tecnologia. Então, para haver a comunicação entre tecnologias, né, fabricantes diferentes, isso era feito na camada de apresentação. Então, aí poderia tecnologias diferentes trocar informações. E a outro modelo, né, a outra função dela é a compreensão de dados, né? Então a compreensão de dados nada mais é compressão de dados. A compreensão de dados é o que? A comunicação entre dois dispositivos que está acontecendo. Às vezes esse dispositivo A tenta enviar um pacote muito grande. Então a camada 6 ela faz a compreensão dos dados para que consiga transportar nessa seção. Tá? E a última é a criptografia. Criptografia. A criptografia é a comunicação entre dois dispositivos, A e B. Pode acontecer de distâncias remotas, por exemplo, passando pela internet, e algum vírus ou até mesmo um hacker pode se infiltrar no meio dessa comunicação. Tá? Então, para que não haja interceptação, a camada 6 ela faz a criptografia desses dados, então impossibilitando do hacker conseguir enxergar essa mensagem. Finalmente, e não menos importante, a última camada, a camada de aplicação. Application. A camada de aplicação é tudo relacionado ao usuário final. Tá? Então aqui a gente encontra, por exemplo, o SMTP, que é o serviço de e-mail, o HTTP, os browsers, né, os navegadores, o Firefox, o Chrome, por aí vai. Então aqui é tudo que interage com o usuário, tá bom? Nessa história, quando um computador ele comunica, ou um dispositivo de rede comunica com um outro computador, obrigatoriamente ele precisa obedecer essa tabela. Então aqui ele vai passar por todas as camadas, camada 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. E quando chegar aqui no computador de destino ou dispositivo, ele vai receber e vai ler o pacote na camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vice-versa, quando ele precisar mandar, ele vai fazer o mesmo processo. Então, a comunicação entre dois dispositivos precisa obedecer a esses critérios. Então, o modelo OSI ele deve ser usado apenas como modelo de referência.
apenas para ilustrar de forma didática a comunicação entre dois dispositivos, tá? O que é usado hoje em dia é o modelo internet, ou o modelo TCP, que é o que a gente vai ver brevemente aqui. Então, nesse canto, a gente vai relembrar o modelo OSI, e no outro canto aqui, a gente vai ver o modelo internet, ou o modelo TCP, tá bom? Então, relembrando aqui, a camada 1 é a camada física, onde a gente vê a parte de hubs e Ethernet, Wi-Fi. A camada 2 é a camada de enlace, onde a gente vê MAC Address e Switch Layer 2. A camada 3 é a camada de rede, onde a gente pode observar a parte de roteadores, protocolos de roteamentos como o SPF ou RIP, e suítes também Layer 3, que são suítes que entendem a camada 3, que fazem roteamento. A camada 4 é a nossa camada de transporte. A camada de transporte. A camada de transporte a gente encontra o TCP, o UDP, né? A camada 5 é a camada de sessão. A camada de sessão é a camada que estabelece um meio de comunicação, lembra? Aqui a gente encontra o NetBIOS e o SIP, por exemplo. Aqui a gente tem a camada de apresentação. A camada de apresentação é onde temos a compreensão dos dados, a conversão, tá? A camada 7 é a camada de aplicação. A camada de aplicação é onde a gente encontra os browsers, o HTTP, o FTP, TLS, tá bom? E agora a camada Ethernet. Então a camada Ethernet ela é um pouco menor, tá? Eu vou ilustrar de azul aqui. Ela possui apenas quatro camadas. Então aqui a gente tem a camada 1, a primeira camada, que nada mais é que a camada de rede. E essa camada de rede, ela cobre a camada 1 e a camada 2 do modelo OSI, tá bom? A gente tem também a camada 2, que é a camada de internet. A camada de internet pega a camada 3 do modelo OSI. A gente tem a camada 3 aqui, que também é a camada de transporte, igual do modelo OSI, tá? E a última camada, mas não menos importante, é a camada 4, que é a nossa camada de aplicação. A camada de aplicação, ela pega a camada de sessão, apresentação e a camada de aplicação do modelo OSI. Então, o modelo internet, a gente tem apenas 4 camadas. Que também é a mesma coisa na camada do modelo OSI. Ou seja, a camada 1, que engloba a física e a ENS, a gente vai ter o MAC Address, vai pegar o MAC Address, suítes, Wi-Fi, Ethernet, cabo de conexões, os cabos de conexões. Camada 2, o IP, ICMP, NAT, ARP, né? A camada 3 temos também o TCP e o UDP. E a camada 4 vai ter o SIP, NetBIOS, TLS, HTTP, FTP, browsers e por aí vai. Então, os protocolos são os mesmos do modelo OSI. A diferença é que o modelo internet é apenas 4 camadas, tá bom?